Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nesta nossa última aula, nós daremos sequência no projeto, no detalhamento do projeto, finalizando ele. Vamos aprender ali como detalhar de modo executivo um projeto de interiores, né, o projeto do banheiro que estávamos desenvolvendo, com as plantas baixas, as elevações, cortes, demais detalhes. Bem-vindos à nossa última aula. Aqui eu vou passar os slides em que temos um passo a passo de como foi feito o detalhamento. Eu vou passar rapidinho aqui e depois a gente vai para o software, onde eu vou explicar mais detalhadamente o passo a passo. Então, como que funciona ali, da onde a gente parou da última aula, né? Fazendo as vistas, inserindo cotas, fazendo todas as plantas, né, de detalhamento, planta de layout, planta de forro, planta luminotécnica, e assim, planta de pontos elétricos, sentido de paginação de piso, vistas, elevações. E aqui as referências, né, caso vocês queiram se aprofundar um pouco no passo a passo, né? Essas referências aqui foram as utilizadas para a elaboração da aula. Então, indo para o software, vamos abrir o arquivo da nossa última aula. Eu vou abrir ele aqui também, que essa aqui é a aula que eu já fiz para enquanto eu estava elaborando o material didático. Então aqui temos a aula 5. Então na aula 5 vocês finalizaram com uma planta mais ou menos assim. Então o que a gente vai fazer nesta aula? Vamos iniciar posicionando a planta, né, mais aqui no canto. Vamos aqui pela bandeja padrão, selecionar a escala, eu deixei grande assim para vocês conseguirem visualizar mais fácil aonde está cada coisa que eu vou alterar aqui, né? Então, planta baixa, escala 1:25, a espessura de linha 0,1, posiciona a planta aqui. Nomeei esse aqui editando, né? Clicando 2 vezes como planta baixa e escala 1:25. Agora, para os elementos aqui de indicação de vista, como que a gente faz? É aquele mesmo esquema, né, que eu ensinei na aula anterior. A gente vai pegar a linha, né, e vai desenhando. A partir do momento que você desenhou um, aqui coloca, né, a caixa de texto, digita 1, posiciona. Você pode formar aqui um grupo com ele. Criar grupo, né? E posiciona ali, copia e cola, né? Direcionando aqui, preciso fazer na outra vista, muda para o número 2 e posiciona ele aqui. Importante selecionar todos eles e colocar numa camada de legendas. Como que cria uma camada? Clica aqui e vou pôr camada de exemplo, mas vocês coloquem, né, a de acordo, de legendas. Então, quando eu cliquei aqui, agora se eu clicar com o botão direito, mover para a camada, eu posso colocar na camada de exemplo. E aí ele vai estar na camada de exemplo. Vou apagar esse aqui. Agora para as cotas, como que a gente vai fazer? Um outro detalhe importante antes das cotas, melhor dizendo, né? Selecionando aqui
A viewport está selecionada. A gente vem aqui na bandeja padrão, na aba modelo de SketchUp. Aqui embaixo nós teremos as etiquetas. As etiquetas vai servir para a gente controlar o que está sendo visualizado ali, igual no SketchUp. Então, para essa primeira planta, eu deixei ocultada a iluminação e o forro. Né? O forro aqui também ocultado. Para quê? Para aparecer apenas o layout. Daí agora, para cotar, clica na cota. Aqui na bandeja padrão, eu vou conseguir escolher o tipo de seta de acabamento ali, né, da cota. Eu escolhi essa setinha aqui. A cor, né? Aqui a gente consegue escolher a cor, eu deixei em vermelho. O preenchimento, se você quer que ela tenha uma borda branca no número ou não, aqui nesse caso, como está toda externa, não faz muita diferença, né? E, por fim, podemos escolher ali o tamanho, né, de letra, de fonte, e aqui embaixo escolhemos o posicionamento da cota, se queremos uma cota abaixo, centralizada, acima. Então, para cotar, como que a gente faz? Eu vou cotar nesse aqui só para vocês verem. Clica num ponto, clica no ponto seguinte e clica novamente ali. Ah, ficou ali, eu quero editar. Clica 2 vezes, arrasta o ponto. Ah, ó, deu 15,2, eu sei que é 15. Clica 2 vezes e edita. Preciso que ela fique para o outro lado. Clica e arrasta. Ó, assim eu consigo posicionar e assim eu vou cotando todos os elementos do projeto. Ah, ó, aqui tá com muitas casas decimais, não quero tudo isso. Onde eu venho? Aqui embaixo, né? Mudo aqui para precisão de 1. Desativo aqui, né? E agora vamos desativar esse aqui, ó. Fica só o número inteiro. Vou apagar essas aqui. Então, após cotar tudo nesta planta baixa aqui, colocando as indicações de vistas, o que você vai fazer? Você vai copiar a viewport ao lado, ativar a vista de forro e colocar como planta de forro. E o que nós vamos cotar aqui? Exatamente, o forro. Então, o que eu cotei aqui? A dimensão total e a dimensão da tabica, que é de 3 centímetros. Aqui, né, como indicação, eu peguei a ferramenta aqui de rótulo, dou um clique, puxo ao lado, clico novamente e digito a informação. Forro, Enter. Né, dou um clique, está posicionado ali. Então, aqui eu deixei forro de gesso acartonado e tabica do forro. E a legenda aqui também copiei, né, mudei aqui para a planta de forro. Outra coisa que eu fiz aqui, vamos ver aqui, foi nas camadas, vamos vir aqui nas camadas, criei uma camada de cotas. Então, eu quero ir desenhando que as coisas já fiquem na camada de cotas. Eu faço como? Seleciono ela aqui e vou cotar. Tudo que eu desenhar, seja cota ou não, vai estar salvo, vai estar presente na camada de cotas. Então, assim a gente vai organizando, né? Ó, as legendas estão. Outro modo de visualizar é clicando no botão direito, né? E alterar. Então, aqui, ó, camada de legendas. A camada atual é a camada que está selecionada, no caso, camada legendas, aqui, né, que aparece a caixinha de seleção. Após cotado aqui tudo, fazemos mais uma cópia. E agora, como que eu deixei aqui? Eu desativei todas
as etiquetas e deixei apenas ativado pontos elétricos, iluminação e paredes. Para quê? Para não ficar poluído aqui a visualização. E então cotei aqui a posição, né, dos pontos elétricos em relação à parede e dos spots. Puxei um rótulo e identifiquei qual foi a luminária utilizada, a cor de luz, a potência, né, a posição delas aqui em relação às paredes. E a legenda aqui embaixo. Após, novamente, mais uma cópia do layout, nessa aqui, desativei todos e deixei apenas parede e pontos elétricos. Para os pontos elétricos, como que foi feita essa legenda? É a legenda padrão que aprendemos nos desenhos técnicos, com a ferramenta lápis, né? Desenhamos aqui. Aqui podemos escolher o tipo de preenchimento, né? Aqui em cima. Aqui com preenchimento, a cor desse preenchimento. Quero um preenchimento preto. Ó, aqui eu consigo fazer o preenchimento. Aí posiciono ela aqui, formo um grupo e acrescento um texto para identificar esta tomada. Que pontos de tomadas temos aqui? De um interruptor duplo, né, porque eu tenho 2 pontos elétricos, e uma tomada, né, a 2,20 aqui para o chuveiro, e uma tomada a 1,10 junto com o interruptor, por isso, né, ele está um acima do outro. E também cotada a posição aqui em relação à parede. A próxima, faremos uma planta de circuitos. Essa planta vai servir para identificar qual serão os circuitos da lâmpada, né? Qual interruptor vai ligar quantas lâmpadas juntas. Então eu quero um circuito para o plafond e um circuito para os spots. Como que foi feito? Novamente, copiei, deixei apenas os pontos elétricos ativados, né? E aqui, como que fazemos essas linhas aqui? É com a ferramenta arco, né? Então, selecionei aqui, clico, aí você pode escolher o tipo de arco que você mais se adapta, né? Eu geralmente prefiro o arco de 2 pontos. Aqui. E aqui não tem muita regra, não precisa ser exatamente esse formato. Tem que ser curvo, né, para identificar o estilo de representação de circuitos. E as cores também você pode escolher o tipo de cor, né? Então aqui, geralmente eu coloco uma cor contrastante para ficar mais fácil de identificar, né? Para destacar bastante. Um rosa, né? Um azul, um laranja. Então, selecionamos aqui, por aqui, um verde, ó, e aqui temos um verde. Depois, novamente, fazemos aqui uma legenda de circuitos. E aqui temos a nossa planta de circuitos identificando o nosso banheiro. Após isso, né, essa planta aqui, a inicial ali com as instalações maiores, né, mais de obra que requer ali tipos de profissionais mais técnicos, né, então fica mais claro ali para entender. A partir daqui, a gente vai começar a fazer um detalhamento aqui, ainda o detalhamento de piso e posteriormente o detalhamento de mobiliário. Por que eu divido assim? Porque são profissionais diferentes que vão lidar com esse tipo de etapas, né? Não adianta eu fornecer ali todo um detalhamento de mobiliário para o pedreiro que vai assentar a cerâmica. Não, só vai poluir o detalhamento as informações que ele precisa ver, vai ficar mais complicado. Então, é mais fácil a gente separar assim e as etiquetas nos ajudam muito nesse sentido. Então, aqui fiz uma cópia na outra página, né? Como que eu faço a cópia? Seleciono, copiar, colar ou Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai dar uma pensadinha. Você cria uma nova página, Ctrl+V, posiciona aqui.
Agora, nessa aqui, o que eu deixei à vista? Foram as paredes e os pisos, o piso, né? E aqui fiz a identificação de um ralo, identificação de nível, cotei, o que eu cotei aqui? A dimensão de cada revestimento. Puxei um rótulo identificando, né, os tipos de revestimentos, que no caso aqui são 2 porcelanatos. Fiz a identificação aqui mesmo, por quê? Porque são apenas 2, né, um ambiente pequeno. Então, né, dá para ser diretamente aqui. Às vezes fica mais fácil você fazer uma legenda, né, com imagem colorida, né, com uma textura. Ali vai depender muito, a gente precisa adquirir essa sensibilidade de como que vai ficar mais fácil a leitura desse projeto depois. Às vezes acabar puxando muitas linhas de chamada acaba poluindo, ficando difícil de entender. Então, se fizer uma legenda, às vezes fica mais fácil. Quando é um ambiente menor, a gente bate o olho aqui e fica mais fácil ler diretamente aqui do que ter que ir procurar numa legenda essa informação. Agora, o sentido da paginação. Né? Desenhei aqui com o lápis, né, uma setinha e posicionei. Às vezes a gente desenha assim, fica meio torto, conseguimos editar ela, né? Cria o grupo depois e vamos conseguir posicionar ela indicando o sentido da paginação. Essa seta aqui identifica que eu quero que a minha paginação comece por aqui, né? E vá descendo para esse canto, para que a junta termine aqui. E aqui na área molhada, a mesma coisa, né? E assim o profissional vai saber por onde ele deve começar a paginação dos pisos. Agora a gente vai começar a fazer as vistas, né, para a paginação das paredes. Como que a gente faz? Copie novamente, só que agora notem que quando você copiar e colar, ele vai copiar a vista de planta. Então, como que nós vamos mudar isso? A gente vai selecionar ela e vir aqui nas cenas e selecionar a cena que nós queremos. Às vezes, né, eu vou copiar uma aqui para vocês verem. Às vezes ele demora um pouquinho porque ele precisa carregar todas as informações, né? É bem comum isso acontecer. Ó, ele copia e cola no mesmo lugar. Aí a gente, quando ele para de pensar ali, né, de processar, a gente sabe que terminou. Então, seleciona aqui, vou mudar a visualização. Ó, às vezes acontece esse erro. Realmente você tenta mudar, não vai. O que eu faço nesses casos? Eu apago, venho inserir, insiro novamente o projeto. Então, meu modelo está salvo aqui. Insira novamente e seleciono a cena que eu quero. Que daí normalmente ele vai funcionar certinho de acordo. Ó, consegui ali selecionar do modo que eu precisava, a cena que eu precisava. Como ali as edições vão ser normais, né? Vamos pôr ali a escala.
ajustar aqui a espessura de linha. Reparam como ele fica mais suave? Eu prefiro esse tipo de visualização. Que mais? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma identificação de paginação de vista, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou ocultar todas as outras etiquetas, deixando apenas as paredes, piso, esquadrias, e aqui eu deixei a iluminação também, né? Por quê? O forro também, porque aparece aqui, fica fácil de compreender como que tá, onde que está posicionado o forro, como que funciona, é uma informação que é interessante a gente ter aqui. E daí as cotas, como que vamos cotar? Do mesmo modo como foi cotado as plantas, né? Clicamos aqui e até o final onde precisamos cotar e afasta. Aqui eu cotei a altura do nicho, identifiquei que é um nicho esculpido na alvenaria, né? Tem 70 centímetros de profundidade. Eu coloquei aqui um acabamento em mármore calacata, com 80 por 10 centímetros, que eu quero que essa bordinha do mármore avance um pouco para fora da profundidade do nicho, né? Para aumentar ali, caber os frascos de cosméticos, né? De um condicionador, de um shampoo. Então, eu aumentei ali e deixei indicado. Aqui o sentido da paginação, eu quero que comece de baixo para cima. Quero que os recortes fiquem em cima. Então, fiz essa identificação aqui. E eu vou fazer a mesma coisa agora com... eu identifiquei essa vista de paginação aqui. Agora eu vou copiar essa mesma vista, mas eu quero vou pôr a especificação dos outros componentes, por exemplo, o porta-toalhas, o box. Então, como que eu fiz isso? Copiei a vista ali e ativei as novas outras etiquetas de metais, etiqueta de box, né? E aqui consigo identificar, puxando, né, o rótulo, o tipo da ducha, a ducha higiênica, a posição delas, né? Consigo cotar aqui, a papeleira, e todas essas informações. Aqui a legenda, né? E sobre a diagramação da prancha aqui. Eu procuro, né, fazer um bom aproveitamento da prancha para não ficar, às vezes, né, porque a impressão muitas vezes é bem custosa, né? E para não ficar aquele livro gigantesco, mas também tento não preencher demais ali de informação, ficar muito, muito poluída a prancha de modo que seja difícil a compreensão, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir colocar, deixar uma informação clara, mas também não precisa, né, colocar só uma vista por prancha, sendo que é uma vista pequenininha. A gente termina o detalhamento do banheiro com 30, 40 pranchas fácil, né? Sendo que essas aqui são pranchas A3, então, né, cabe perfeitamente 3 vistas ali sem que fique extremamente poluído, né? Dá pra gente conseguir entender, os desenhos ficam bem separados, né? Então, assim conseguimos ir diagramando a prancha. Mas é uma escolha bastante pessoal. Ó, aqui novamente, copiei mais uma vista. Aqui, como tem menos informações, eu deixei o sentido da paginação junto com as outras informações, né? Aqui com a posição dos metais, identifiquei aqui onde é o sentido da paginação. Por que na outra eu fiz diferente? Por causa que tinha o box e eu precisava cotar o nicho. Então, para não ficar informações sobrepostas, eu fiz com 2 vistas. Nessa aqui, como um outro lado, né, são informações diferentes, eu coloquei junto. Então,
coloquei aqui a gente consegue ver, né, esse avanço, coloquei as especificações, as cotas, aqui a cota da altura, né, do porta-toalha, aqui o azul à vista, né, com a paginação aqui com a parede, o sentido da paginação, a altura do ponto elétrico, aqui a gente consegue ver que ó, é um interruptor duplo com tomada, o tipo do porcelanato. Aqui nesta, ó, é a mesma vista, mas nessa aqui eu já ativei as etiquetas da marcenaria, da bancada, da bacia sanitária, né, para poder identificar estes elementos aqui na vista, né? O tipo da cuba, detalhamento aqui, identificando o espelho e vista 3, paginação. E por fim aqui a nossa última vista, vista 4. Aqui aparece o mobiliário também, por quê? Porque depois a gente vai fazer o detalhamento do mobiliário em si, mas eu preciso mostrar a posição, né, que vai ficar esse mobiliário no ambiente. Então eu faço uma vista assim, que aparece, né, e aparece o mobiliário e posiciono ele aqui na parede. Então ele está a uma altura de 25, ele tem uma altura total de 50 centímetros, mais a bancada. Aqui eu identifico o espelho, os metais, né? Aqui temos a identificação da paginação também. Ó, nesta aqui eu acabei optando por deixar apenas uma vista na página porque é mais informação e porque era a última vista, né? E na próxima a gente vai começar a detalhar apenas o mobiliário. Então, tipo, vão para fornecedores diferentes, né? Não que o marceneiro não vai precisar ver isso, ele vai, mas aqui tem muito mais informações que o marceneiro não precisa. Então, o detalhamento de marcenaria eu opto por fazer separado também, em prancha específica, não deixar junto. Então aqui na próxima a gente começa a fazer o detalhamento de marcenaria. Como que a gente faz esse detalhamento de marcenaria? Vou selecionar a vista aqui, esse aqui eu vou fazer com vocês. Eu vou voltar ali, copiar uma planta. Eu vou ir fazendo aqui do lado para a gente poder comparar. Então aqui como que fazemos? Eu vou desativar as paredes, vou desativar o piso, vou deixar a bancada, as frentes e o mobiliário. Ó, aqui, falta aqui a louça, né? Ó, ele apareceu com o sanitário. Se você quiser mudar isso, a gente pode abrir o SketchUp, mudar a etiqueta, né? Separa lá, cria uma etiqueta para sanitário, depois salva e depois vemos aqui e escolhemos atualizar referência no modelo. Ele vai atualizar e vai estar separado. Mas aqui a gente pode simplesmente ocultar ele reduzindo aqui o tamanho da viewport. Vou mudar a escala, que eu quero uma escala maior, que apareça mais detalhes. Vamos pôr aqui não para 10. Às vezes acontece isso de alterar o tamanho da viewport, a gente vai ajustando aqui então.
E aqui eu vou começar a fazer um novo detalhamento, né, com todas as planta baixa, vista, corte, elevação, tudo para facilitar o entendimento de como que funciona o mobiliário. Por que eu opto por fazer assim no mobiliário? Porque o mobiliário tem muitos detalhes, né? Às vezes a gente quer fazer um recorte ali, um rasgo para fita de LED no mobiliário. Ele tem puxadores, são muito pequenininhos, né? Então eu prefiro deixo ali muitas vezes aparecendo, né, aqui nas vistas para ter um entendimento completo do ambiente, mas faço aqui novamente um detalhamento de marcenaria separado para poder ficar bem aparente, né, bem visível e compreensível esses detalhes. Ó, são medidas, dimensões pequenas, então é necessário uma escala um pouco maior. Fora que fica mais objetivo, né? Isso aqui vai ser para executar o mobiliário, para executar a bancada. Então, começando a cotar, às vezes a gente tem que cuidar, né? Ó, que ele estava pegando um ponto além do que eu precisava. Era com 85. Aqui a cota está aparecendo com uma casa decimal. Eu quero que ela já cote certo. Então eu apaguei, selecionei a cota e antes de cotar eu venho aqui e configuro ela. Quero que não apareça. Deixo aqui com uma casa decimal. Vou cotar este aqui. Cota total. Deste outro lado também. Vou cotar a posição da cuba. Muitas vezes o sketch com blocos assim, tem cantos arredondados, ele puxa a cota um pouco, às vezes você não consegue pegar exatamente o ponto da extremidade. Então o que eu indico, e é algo que eu busco trabalhar assim também, eu geralmente vou detalhando com um modelo aberto, modelo do SketchUp. Às vezes eu coto ali, não tenho certeza se pegou o ponto certo, eu abro o SketchUp e confiro no modelo do SketchUp que a gente consegue ter uma noção bem certinha se pegamos exatamente no ponto certo. Aí conseguimos fazer um detalhamento mais preciso. Caso necessário, eu edito, né? Ó, esse aqui também não pegou exatamente no ponto certo. E aqui você vai cotando ali todas as dimensões. Aqui dá para copiar o que a gente utilizou aqui nas outras, né, nas outras plantas baixas, ou desenhar um novo, uma nova indicação de vista, né? Eu vou copiar. Eu prefiro desenhar um e copiar para ficar todos no mesmo padrão, no mesmo tamanho, na mesma posição, né? Aqui, vou copiar novamente. Posicionar ele para indicação de vista. Os rótulos, né? Vou clicar. Bancada escura.
Ó, aqui temos a planta baixa. Colocamos a legenda, posicionamos ela aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o detalhamento das vistas. Então, vou copiar. Posiciono ela aqui, vou alterar a visualização. Uma coisa que acontece muito, né, quando a gente altera a vista, ela estava em planta, eu mudei, ela vai estar... Às vezes ela some, a gente consegue localizar ela aumentando o tamanho da viewport, e às vezes a gente precisa, né, ajustar a orientação. Ó, aqui eu tô com uma vista lateral, quero alterar, vamos pôr para... Aqui. Então aqui vou ajustar o tamanho da viewport. Muitas vezes, se você está fazendo, já tenho alguns desenhos aqui, eu quero fazer um novo, mais espaço e tudo mais, a gente pode fazer nessa área aqui, depois juntar tudo num grupo, né? Ou nem precisa juntar num grupo, só seleciona, ó, e conseguimos arrastar ele e posicionar ele em qualquer lugar. Às vezes precisamos reorganizar a prancha de um modo que vai ficar mais organizado, né? Aqui temos a vista, então, e vou cotar ela. Cotar a altura da bancada, a altura do rodapia. Aqui a altura da pia. Nessa aqui vou fazer a altura do nicho. Eu quero cotar, inclusive, as dimensões da chapa. Aqui eu não posso editar. Edito aqui também. E vou adicionar esta dimensão. Note que a gente usou chapa de 1,5, só que tá vendo que a minha precisão lá eu escolhi para 1,
Então ele arredonda, isso a gente tem que tomar cuidado. Então no caso aqui, para essas eu seleciono, vou vir aqui e ajustar a precisão, ó. Aí fica certo para 1,5. Tem que ter muito cuidado com esses detalhes. Puxamos, né, a identificação de detalhes com puxadores, né? Puxador, vamos ver qual que é o modelo desse puxador. Couro, a identificação dos MDFs. Novamente, quando é um MDF só, um ambiente pequeno, nada te impede de puxar uma seta. Aqui tá tudo certo, né? É fácil de entender. Agora, quando a gente tem um projeto que mistura vários tipos de MDF, várias cores, eu indico fazer uma legenda, né? Colocando a textura do MDF, né, em uma pequena imagem, um quadradinho, e com o nome, que daí fica mais visual. Por exemplo, se eu fosse fazer uma legenda desse aqui, eu pegaria um quadradinho, né, e colocaria essa textura aqui, né, desenharia um círculo, um quadrado, né, aqui. Vou desenhar aqui fora para ficar mais fácil. A gente pode usar uma viewport mesmo. Clica no desenho em quadrado, com a tecla Ctrl ativada, seleciona, clica com o botão direito, criar máscara de corte. O que eu fiz? Eu recortei apenas, né, uma pequena parte que eu posso utilizar para criar uma legenda. Então, posicionando aqui na prancha, ó, aqui ele arrastou as outras informações que eu tinha, né? Mas quando não temos só uma viewport, ele fica certinho. E consigo fazer, aqui do lado eu colocaria uma caixa de texto e escreveria o nome do MDF. Deixa eu desfazer isso. E faria a mesma coisa com o mármore, né? Quando é um projeto com mais elementos. Após detalhado totalmente aqui essa vista, eu vou copiar essa mesma vista e vou fazer umas senhas frentes, vou ocultar a visualização da etiqueta, né, das frentes. Por isso que é importante deixar elas em etiquetas separadas. Por quê? Ó, aqui eu ativei, ela apareceu. Desativei, desapareceu. Porque a gente precisa detalhar. Nesse caso aqui, esse módulo não tem divisão interna nenhuma, porque já é um módulo baixo. Mas às vezes, quando é um módulo mais alto, vai ter uma prateleira, vai ter uma divisória dentro. Por isso é importante, né, a especificação ali, uma vista sem as frentes. Então aqui eu especifiquei que eu quero um armário sem fundo, eu já comentei por que eu prefiro fazer sem fundo quando tem pontos elétricos, né, por uma questão de manutenção, que eu acabei percebendo que acaba sendo mais fácil, né, identificar vazamentos e não estraga, né, não é quando já está num estado muito avançado de danificação do móvel ali que você consegue perceber, né, então com o fundo acontece esse problema e sem o fundo fica, eu considero mais prático, às vezes precisa trocar um sifão, precisa fazer alguma coisa assim, né? Até a instalação acaba sendo mais fácil porque a gente não tem que posicionar e recortar com uma serra-copo justamente ali para conseguir passar esse ponto. Então, nos módulos que tem pontos elétricos, eu geralmente faço indicação sem fundo de MDF, né? Por fim, fazemos mais uma vista lateral, botando. E por último, eu gosto sempre de colocar uma perspectiva. Em perspectiva, você pode cotar algumas dimensões que às vezes você pode ter ficado um pouco confuso de entender nas outras vistas, ou utilizar mais para identificação de decorações, dos acabamentos, para o fornecedor, para o cliente ter uma vista geral de como vai ficar esse móvel, né? Porque muitas vezes, vendo só as vistas assim,
tem muitas pessoas, né, que leigos principalmente, que não conseguem olhar aqui as vistas em 2D e imaginar o 3D, algo que é muito automático para as pessoas, né, para os profissionais da área. Então é sempre bom, né, pelo menos uma perspectiva, né, uma imagem renderizada, ter ali no detalhamento também, que facilita muito a compreensão. Por fim, né, vou apagar esse aqui. Finalizamos aqui o nosso detalhamento. Agora eu quero exportar isso, vou fazer a impressão. Como é que a gente vai fazer? Finalizado tudo, salva, sempre muito importante salvar. Até durante, né, quando você está fazendo, é muito importante sempre salvar. E eu vou vir aqui e exportar PDF. Vou salvar aqui como detalhamento de banheiro. Salvar. Aqui vou colocar tudo porque eu quero todas as páginas. E vou exportar. E ele vai criar um PDF. A partir do PDF, se você quiser mandar para impressão, quiser mandar por e-mail, né, fica tudo mais simples. E aqui nós temos nosso caderno de detalhamento finalizado. Então, com essa aula nós finalizamos o nosso projeto. Passamos por todas as etapas, né, desde a concepção inicial, né, sobre os softwares, toda a sua interface. Desenvolvemos o projeto, o modelo em 3D, aplicamos materiais e, por fim, encerramos com o detalhamento. Até mais!